Seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A Ele pertence a honra, a glória e o louvor para sempre. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé para fazermos a leitura da palavra do Senhor, registrada em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 18. Nós vamos ler alguns versículos. É muito extenso, então nós vamos ler alguns versículos deste capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Tinha, pois, Josafá riquezas e glórias em abundância, e aparentou-se com Acabe. E depois de alguns anos desceu ele para Acabe em Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: Como tu és, serei eu, o meu povo com o teu povo, iremos contigo à guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse: Iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixaremos de ir? E eles disseram: Sobe, porque Deus entregará na mão do rei. Porém, Josafá disse: Não há ainda algum profeta do Senhor para que consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: Há ainda um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque ele nunca profetiza de mim o que é bom, senão o que é mau. Este é Micaías, filho de Enlá. E disse Josafá: Não fale assim o rei. Então o rei de Israel chamou um dos oficiais e disse: Traze aqui depressa a Micaías, filho de Enlá. Verso 12. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: Eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles. Fala o que é bom. E Micaías disse: Vive o Senhor, que o que o meu Deus me disser, isso farei. Vindo ele, pois, ao rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, à guerra, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: Subi e triunfarás, e serão dados nas suas mãos. E o rei disse: Até quantas vezes te conjurei, para que não fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Este não tem Senhor, torne cada um em paz para a tua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetiza de mim o que é bom, porém sempre o que é mau? Verso 28. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: Desfaçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas reais. Desfaçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel.
E sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. E o cercaram para pelejar. Porém Josafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem armou o seu arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: dá a volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E aquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve em pé no carro, defronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Até aí. Pai, adoramos ao teu nome. Tu és grande, tu és temível, tu és bom, e as tuas misericórdias duram para sempre. Queremos tributar mais uma vez toda a honra, toda a glória e todo louvor. O Senhor merece a glória bendita, Pai. Não simplesmente por aquilo que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor é. O Deus Todo-Poderoso, Todo-Suficiente. Te adoramos por mais uma noite, reunidos aqui em Teu nome. Como é bom, Pai, Te adorar. Como é bom estarmos unidos em um só corpo, um só Espírito, uma só fé. E dar um brado de vitórias. Glorificar esse Deus tão maravilhoso. Ah, Pai, de que seria a nossa vida se não for o Senhor ao nosso lado? Por isso, não a nós, mas o Teu nome seja dado a glória bendita. Como é maravilhoso cantarmos louvores ao Teu nome. E agora temos esse privilégio, Pai, de lermos a Tua palavra. Essa palavra que é doce como o suco dos favos. Essa palavra que norteia os nossos passos, fortalece a nossa alma. Ela é boa, Pai, ela é agradável, ela é perfeita, ela é maravilhosa, é gloriosa. Nós amamos a Tua palavra. E esse amor tem nos feito deixarmos tudo para estar aos pés daquele que ama a nossa alma. Essa palavra que é como uma boa semente. E que essa semente nessa noite, Senhor, possa ser lançada em cada coração. E que os nossos corações possam ser uma terra bem preparada, bem regada, bem sucada. Para que essa semente ela possa germinar, ela possa crescer. E ela possa ser frutífera, nós possamos ser frutíferos na Tua presença. Oramos, Pai, em nome glorioso do Senhor Jesus. Amém. Assentados. O texto que acabamos de ler fala da aliança de Josafá e Acabe e as consequências desta batalha, objetivando reconquistar Ramote de Gileade. Nós vamos contemplar aqui 3 personagens principais aqui. Tem outros também, mas principal: o rei Acabe, o rei Josafá e o profeta Micaías. E esse episódio para nós, ele vai nos oferecer um rico mosaico com relação a lições históricas, teológicas, morais e acima de tudo espirituais, que é o que mais nos interessa aqui nessa noite. E nós vamos entender aqui um pouco dessa história e as implicações que ela traz na nossa vida, que ela trouxe naqueles dias para a nação de Israel e de Judá, e as implicações que ela traz para a nossa vida hoje. No final dessa mensagem nós vamos ver com quem nós estamos nos identificando nesse texto. Será que nós vamos nos identificar como o rei Acabe, com o rei Josafá, ou com Micaías, ou talvez alguns outros que estão ali? Tiveram 400 profetas,
falsos profetas, falso profeta Zedequias. Cada um vai fazer uma avaliação e essa é a avaliação de cada um com Deus. Meus irmãos, e esta aliança, quando ocorreu, a nação de Israel tinha sido dividida. As 12 tribos tinham sido divididas. Passou a ser reino do sul e reino do norte. Nós sabemos que o reino unido de Israel, com as 12 tribos, durou 120 anos. O primeiro rei foi o rei Saul, ele reinou sobre todas as 12 tribos. 40 anos, depois Davi reinou mais 40 anos, e seu filho Salomão mais 40 anos. Mas no reinado de Roboão, filho de Salomão, o reino foi dividido, por causa da desobediência do povo e do próprio rei. As tribos foram divididas em tribo do norte, foram 10 tribos, formou-se a tribo do norte, com capital em Samaria. E a tribo do sul, 2 tribos, formou o reino do sul, formado por Judá e Benjamim, com capital em Jerusalém. É importante a gente falar a respeito disso, porque eu confesso aos irmãos que no início da minha caminhada eu fiquei com dúvida, como é que pode o povo de Israel, o povo de Judá era o mesmo povo e brigando entre si, e eu não conseguia entender, porque até então eu não conhecia essa parte da história. Então essa era a história. Então quem eram esses 2 reis que fizeram esta aliança para reconquistar a cidade de Ramote de Gileade? O rei Josafá foi um bom rei, excelente rei. Um rei que fez o que parecia bem aos olhos do Senhor, agradou a Deus. Esse rei fez reformas maravilhosas, religiosas, lá no reino. Esse rei levantou homens para trazer ali a palavra, o ensino do Senhor, da lei, para todo o povo. Trouxe uma educação religiosa maravilhosa para o povo. Trouxe o povo novamente à adoração ao verdadeiro Deus, porque tinham se desviado. Ele não somente foi um bom rei civil, mas principalmente no sentido espiritual. Esse foi Josafá. Agora Acabe não foi um bom rei. Eu até gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. É bom que os irmãos participem aí. Segundo Reis 16, Acabe é bom a gente até ler como é que era a situação desse rei. 1 Rei 16, a partir do verso 30. Se quiser colocar aqui também, pode colocar. Isso, ó. 1 Rei 16, 30. É bom os irmãos acompanharem. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Viu? Sucedeu que, como fora pouco andar nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou, e levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificaram em Samaria. Também fez Acabe um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Esse é o currículo do rei Acabe. Olha com quem que Josafá estava fazendo aliança. E Acabe também, a palavra mostra para nós que ele casou-se com Jezabel, e essa mulher, Jezabel, é uma das figuras mais reprováveis, mais perversas e mais malignas da Bíblia. Essa mulher assassina, feiticeira, mandona, terrível, idólatra, maligna, dominadora, e ela casa com Acabe, um rei frouxo, casa com essa mulher, e essa mulher passa a dominar. Quando ela vem, ela traz os seus ídolos, e
joga dentro de Samaria. Olha a situação com quem Acabe estava fazendo aliança. Mas essa aliança, agora, aqui, dessa batalha, ela já tinha sido cimentada, ela já tinha sido selada antes, anos antes. Se não vejamos aqui o primeiro versículo. E tinha Josafá riquezas, e glória e abundância, e aparentou-se com Acabe. O que havia ocorrido? Como é que foi esse laço de parentesco? O filho de Josafá, Jeorão, casou-se com a filha de Acabe, que chamava-se Atalia. Agora, irmãos, um rei desse, que fez que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele, casa com uma mulher terrível dessa. O que seria uma filha dessa? Como é que Josafá vai entregar o filho dele para casar com a filha de Acabe com Jezabel? Tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. E eu vou passar um pouquinho adiante, depois a gente volta no texto. E era comum naquele período lá, eles fazerem aliança matrimoniais de filhos, né, até para trazer paz, alianças com relação à economia dos reinos. Agora, queridos, olha as implicações que isso trouxe para o reino, para as famílias, para a sociedade, implicações militares. Nós vamos ver aqui da guerra, o que aconteceu na guerra, por causa dessa aliança. Então Jorão casa com essa Atalia, e quando Josafá ele morre, quem assume o reinado? Jeorão. Esse Jeorão, que era filho de Josafá, que foi um excelente rei, por influência de Atalia, a primeira coisa que ele fez que parecia mal aos olhos do Senhor, e mandou matar os descendentes da família real. Só ficou ele. E a Bíblia diz, e fez isso, e a palavra fala, porque tinha a filha de Acabe como mulher. Quando o rei Jorão morre, Acasias, seu filho, reina. Passou-se um tempo, Acasias morreu. Você sabe quem reinou? Atalia. Atalia, quando viu que o filho dela, Acasias, morreu, ela tomou o reino. E sabe que a primeira coisa que ela fez? Ela mandou destruir a descendência real, que era a descendente de Davi. Só sobrou o infante, o menino, Joás. 1 ano ele tinha. Sabe por que sobrou esse menino? Porque Jeozeba, a princesa, que era irmã de Acasias, que era tia da criança, pegou o menino e escondeu o menino. Aí a história, os irmãos vão ver depois, se quiserem conhecer bem a história, no versículo, capítulo 22 de 2 Crônicas, conta muito bem essa história, uma história muito maravilhosa. E depois ela fica 6 anos, o menino escondido, no 7º ano, apresenta ele como rei, e essa princesa era casada com um sacerdote, um servo de Deus, um homem de Deus chamado Joiada, né? E a partir de Joás, o reino volta aos trilhos novamente. Mas olha as implicações de uma aliança. Olha o resultado desastroso que veio na família e no povo, porque idolatria no meio do povo. Agora a idolatria não estava só em Israel, já estava lá em Judá também. Mas então, esta aliança que Josafá fez com Acabe, e Acabe, pertencendo a uma das famílias mais malignas da terra, Josafá vai fazer aliança com esse homem, Acabe. E nós, querido, precisamos, já de início aqui, ter cuidado com o tipo de aliança que nós fazemos. Porque decisões impensadas
alianças fora do propósito de Deus trazem resultados desastrosos para a família, para a igreja. Isso foi o que aconteceu naqueles dias. Então nós vamos ver 2 reis com a mesma herança espiritual, mas um andou no caminho. Vamos voltar agora para Josafá e Acabe. Ali falei só para mostrar o resultado dessa herança, dessa aliança, o que trouxe para a família. Agora vamos aqui para a batalha. Então 2 reis com a mesma herança espiritual, mas um rei que Acabe não andou nos caminhos do Senhor. E com esse rei, Josafá faz essa aliança. E aí nós aprendemos uma coisa: cuidado com um jugo desigual com os incrédulos. A palavra fala sobre isso. Ela nos ensina. Não há comunhão. Que sociedade é, a Bíblia diz, da injustiça com a injustiça? Que comunhão há de luz com as trevas? Que consenso há entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Que comunhão tem do tempo de Deus com o tempo dos ídolos? Aí Paulo escrevendo aos Coríntios assim: mas nós somos templo do Deus vivente. Então nós temos que ter cuidado com as alianças, com esse jugo desigual, porque isso vai trazer para nós implicações terríveis, desagradáveis. E a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo ao conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então Josafá faz a aliança, e o texto diz que ele desce a Samaria para visitar Acabe, o ímpio rei. Já tinha feito laço de amizade, e Acabe preparou um grande banquete, uma festa maravilhosa, um banquete maravilhoso para o rei Josafá e toda a sua comitiva. E Josafá, por certo, muito alegre, feliz com aquele banquete, né? Que recepção maravilhosa, calorosa que eu tive aqui. Mas não sabia ele que por trás daquela recepção, daquele banquete, havia uma proposta para ele, uma aliança que ia trazer um grande prejuízo para a vida dele. Só não morreu porque Deus o livrou. Josafá. E eles estavam na mesa e de repente Josafá, a Bíblia diz que ele persuadiu. Ele chamou Acabe, chamou Josafá e persuadiu ele a lutar, a guerrear, a reconquistar Ramote de Gileade. O que era essa cidade, essas terras de Ramote de Gileade? Essas terras tinham sido tomadas pelo pai de Ben-Hadad, que era o rei da Síria no momento, do pai de Acabe, que era Onri. E ele tinha prometido a Acabe que ia devolver essas terras, mas não devolveu. E essa cidade, inclusive, era uma das cidades de refúgio, era uma cidade muito importante para Israel. E quando Acabe fez a proposta para Josafá, naquele banquete, não teve como dizer não, é tudo em família, já tinha aliança formada. Perfeitamente, Acabe, você vai comigo para Ramote de Gileade? Como você é, eu serei. Não só eu, mas o meu povo vai ser como o seu povo. Aqui não diz, mas em Reis, que conta a mesma história, diz, e os meus cavalos serão como os seus cavalos. Perfeitamente. Acabe falou: opa, que bênção, glória a Deus. Já estava bom lutar sozinho, agora com mais outro exército. Mas Josafá disse assim: mas espera aí, aqui não tem um profeta de Deus para a gente consultar? Vamos consultar o Senhor, se é isso mesmo que Deus quer? Acabe, perfeitamente, Josafá foi lá, pegou os 400 profetas de estimação que ele tinha. Alguns até acham que esses 400 profetas eram aqueles profetas de Azerá, né? Escrito aqui, mas a Bíblia não diz, porque os 450 profetas de Baal tinham sido mortos por Elias, mas os 400 profetas, a palavra não fala sobre isso. Possivelmente pode ser esse. Acabe reuniu os profetas, e o profeta já estava acostumado com eles, que era o profeta de estimação dele, comia a mesa de Jezabel. Os profetas que sempre falavam para ele o que eles queriam. Nós gostamos muito disso, né? Gente que fala aquilo que a gente quer ouvir. Acabe também gostava.
Quando falou que era para consultar, ele perfeitamente chamou os profetas. O que vocês acham? Podemos subir a Ramó de Gileade ou nós não vamos subir? Os profetas, sobe que você vai triunfar, Deus vai dar vitória. Acabe falou, está vendo aí, Josafá? Tudo certinho, consultado a Deus. A vitória agora, ó, é mole para nós. Vamos embora. Mas Josafá disse assim, mas não tem aí um homem de Deus para a gente consultar? Josafá logo entendeu que aqueles homens não eram de Deus. O servo de Deus, ele sabe, queridos, quando o profeta é de Deus, quando não é de Deus. O servo de Deus tem discernimento. Às vezes ele erra sabendo, mas ele sabe. Agora eu pergunto, por que Josafá vai se unir com um homem desse, uma guerra, e ainda vai dizer logo de cara, nós vamos, sem consultar Deus? E agora ele quer consultar, e isso é maravilhoso, buscar a presença de Deus, isso é glorioso para nós. Ainda mais ver um rei consultando, imagina você ver um presidente de um país consultando a Deus, buscando a Deus, as coisas, isso é maravilhoso. Mas por que ele não fez isso antes de se unir? Porque já tinha dado a palavra dele que ele ia. Essas decisões impensadas nossas, meus irmãos, às vezes a gente age no repente, isso é um perigo para nós. Porque às vezes não tem mais volta. E assim foi a situação de Acabe, de Josafá. E aí diante agora daqueles 400 profetas de Acabe, Josafá ficou perdido. E agora, o que fazer? Porque ele entendeu que aqueles profetas não eram profetas de Deus. Acabe ficou todos felizes. Sobe que Deus vai te dar a vitória. Meus irmãos, esta é a profecia que você mais vê hoje nas igrejas. Deus vai te dar a vitória, você vai vencer, você vai ser o vitorioso, você vai triunfar. É o que todos nós gostamos de ouvir. Será que nós também não estamos como Acabe hoje? Gostamos de ouvir profecias de vitória, hein? Nós temos que ter cuidado, queridos, porque 400 profetas, espera aí, se você tem muitos profetas, qual é a intenção de ter muito? Para que haja divergência. E até a palavra fala, uns profetizam, os outros julguem. Um prega aqui e os outros vão julgar. Mas se fosse para falar 400 profetas, ninguém questionou nada, todos foram unânimes. Só aí já dá para, peraí, Josafá falou, está muito fácil isso. Ninguém questionou, não teve uma palavra de divergência. Mas se fosse para dar se não fosse para dar divergência, em vez de arrumar 400, arruma um só. Mas Acabe, não, vamos botar logo 400, que é para não ter resistência. Querido, nós temos que ter cuidado para que nós não venhamos entrar numa bolha de aprovação. Cuidado com isso. O que é isso? Às vezes você está tomando atitude errada e tem um monte de falso profeta, de falso irmão, falso crente dentro da igreja. É isso mesmo, você está certo, vai nessa tua força. E nós gostamos de ouvir essas palavras, nós não gostamos. Quem gosta de ser confrontado? Nós não gostamos de ser confrontado. Mas nós precisamos de ser confrontados. A palavra pregada, ela precisa de confrontar cada um de nós aqui, meu irmão. Por isso que ela é comparada com uma espada de 2 fios. Mas nós, como Acabe, não gostamos de ser confrontados. E Provérbio fala, cuidado, aqueles que vêm com blandice, com palavra suave, hein? Uma igreja imatura, ela dá ouvido a todo tipo de bobagem, de falsos profetas. Meus irmãos, o que tem hoje nesse mundo é falso profeta. Tem até falso profeta mirim agora. O mirim é mais difícil ainda, que você olha para ele, que coisinha bonitinha. Falso profeta. Falando aquilo que Deus não mandou falar. Jeremias já falou a respeito disso.
esse profeta falou mentira. Eles falam em meu nome, mas eu nunca os enviei. Jesus falou, cuidado com os falsos profetas, ele vem vestido de pele de cordeiro, mas por dentro é lobo. Pedro falou, cuidado que vai ter, no meio de vós vai ter falsos profetas, e dentro de vós também vai ter falsos doutores. Meus irmãos, nós temos que estar atentos com a palavra, para que nós não venhamos ser enganados pelos falsos, que está dentro do rebanho, dentro da igreja. Oxalá. Pega outro para mim aí. Será que foi porque eu falei de falso profeta, hein? Pode falar não, né? Nós vamos falar deles sim. Vamos falar desses falsos profetas, que é o que mais tem. Eis que eu te digo, diz nada, diz mentira. Vamos estar aqui, ó. Fala em nome do Senhor, mas não é em nome de Deus. A verdadeira ovelha, ela conhece a voz do pastor. O crente verdadeiro, ele conhece a palavra. É por isso que Paulo, ele fala para, quando ele escreve, Lucas que escreve, né, lá em Atos, quando Paulo estava pregando, que ele chegou em Bereia, ele pregava, e os bereianos conferiam o que Paulo pregava. Nós temos que ser bereianos, para que nós não venhamos ser enganados com falsas profecias, falsas promessas. Meu irmão, de que adianta você ouvir uma palavra maravilhosa, se isso não vai se cumprir? Hoje foi só mel na chupeta, que maravilha. Que adianta ouvir mel na chupeta, se isso não vai cumprir? Hoje igrejas estão vazias, sabe por quê? Porque não querem, porque começa a pregar a verdade, muitos crentes saem. Eu estava aqui quarta-feira passada, aí chegou uma senhora, eu vi nome cristã aí, igreja cristã reformada, eu fui na igreja assim, 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 e lá eles revelam tudo da gente, Deus fala umas coisas boas e tal. Aí eu pensei assim, se você vir aqui, você vai ter que ouvir coisa boa mesmo, porque é a palavra de Deus. Como que as pessoas gostam? Como que as pessoas gostam de ouvir falsas profecias? Meus queridos, você quer ver essa igreja cheia? Meus irmãos, a semana é a semana do culto da vitória. O seu cativeiro acabou, a sua luta terminou, agora você vai ser um vencedor. O seu caroço vai embora, você que está encalhado vai desencalhar. Sexta-feira do milagre urgente, 2025 vai ser o ano da sua vitória. 2024 não foi 10% do que vai ser 2025 para você. Aí chega 2025, bate o carro, perde o emprego, às vezes é uma enfermidade na família, a pessoa fica cética, fica doente, porque não crê mais nem em Deus, porque ele acha que Deus falou aquilo, Deus se enganou, por causa de falsos profetas. Agora Paul Walsh falou um negócio, uma frase interessante que eu achei notável, e guarda isso: o falso profeta é o castigo de Deus para o falso crente. Eles se merecem, eles se completam, porque só tem falso profeta, sabe por quê? Porque tem falso crente que dá crédito, e só tem falso crente porque tem o falso profeta para trazer as falsas profecias para ele. Esse era o caso aqui. Agora, o rei de Judá, ele não se contentou. Não, peraí, tem um profeta de Deus aí, não? Entendeu na hora que aquilo não era de Deus? Meus irmãos, agora eu pergunto para os irmãos aqui, cada um de nós aqui nós estamos dispostos a ouvir aquilo que é a palavra de Deus?
Ou será que nós estamos querendo viver as mesmas experiências aí? As mesmas loucuras que você vê hoje. Vão se enfeitando as igrejas, vai mudando todo o tipo de culto para trazer as pessoas. Será que é isso que nós queremos? Não falta isso. Tem um profeta de Deus aí? Não, Acabe. Ele falou, tem um. Mas esse um, eu odeio ele. Ele só fala mal de mim. Por quê que ele, hein? As profecias eram mal? Porque ele era o rei mau. Porque ele só fazia coisas más. Acabe era aquele crente mimadinho. Os irmãos se lembram que ele queria a vinha de Nabote, e Nabote não vendeu para ele, nem deu, nem trocou, não teve acordo. A palavra fala que ele ficou mimadinho em casa, todo dodói, né? Não comeu. A rainha, quando olhou para aquele Jezabel, que era má, o que você está assim? Ele contou a história. Peraí, fica tranquilo aí. Foi lá, resolvendo, né? Mandou matar Nabote e deu a vinha para ele. E às vezes está cheio de pessoas mimadinhas. Você prega uma palavra que é a verdade, né? A espada quando vai na gente, na costela da gente, que precisa mesmo, nós precisamos de ser confrontados pela palavra, todos nós, eu, você, cada um aqui, às vezes nós não queremos ouvir, mas Josafá foi incisivo. Aí mandaram trazer Micaías, traz ele lá. E Acabe já era o segundo profeta que ele tinha ódio. Você lembra de outro profeta que Acabe tinha ódio? Elias. Ele topou Elias. Se você é o perturbador de Israel, você está perturbando essa igreja aqui, com essas verdades que você traz, eu gosto de ouvir, né? Elias, depois quando matou Nabote, Deus mandou Elias ir lá. Quando Elias chega, ele falou assim, já me achaste inimigo meu? Era inimigo dele, porque ia mostrar a verdade. Se bem que nessa hora, Elias falou a verdade para ele, e ele se arrependeu, e Deus até passou o juízo naquele momento. Meus irmãos, não adianta para nós ficarmos ouvindo aquilo que não é bíblico, aquilo que não vai se cumprir, para encher o nosso ego, mas não vai ter valor nenhum. Para nós a melhor coisa que tem é ouvir a verdade de Deus, essa verdade que liberta. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que nele crê. Está aqui a palavra. Poucas igrejas hoje se pregam o negar. Quem quiser vir após mim, Jesus falou o quê? Negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser ganhar essa vida aqui vai perder a eterna, mas quem perder essa vida aqui vai ganhar a eterna. E quando você fala assim, não dá nem um glória, né? Mas eu não preciso de glória. Nós precisamos ter compromisso com a verdade. Evangelho é arrependimento, Evangelho é mudança de vida, Evangelho é negar nós mesmos. Nós vamos ver aqui no final dessa história que deu a desobediência dele. Mandaram trazer Micaías. Meus irmãos, olha o nome de Micaías. Micaías significa aquele que é semelhante a Deus, ou aquele que é como Deus. Esse é o homem de Deus. A igreja de Jesus precisa ser formada de homens assim, homem que tem compromisso com a palavra, aquele que é semelhante a Deus. Seus irmãos, nós já estudamos aqui no livro de Romanos, em Romanos 8, 29, se não me falha a memória, diz assim, aquele que dantes conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem de quem? Do seu Filho. Olha aqui, o nome dele, semelhante a Deus. E Deus nos chamou, Deus nos trouxe para a sua presença. O Evangelho que nos alcançou é para transformar cada um de nós em servo semelhante, igual, cópia original de Jesus Cristo, irmão. Isso é maravilhoso para nós. Foi para isso, porque ele é o verdadeiro profeta de Nazaré. Então, olha, o nome dele já indica tudo. O homem de Deus, um só, no meio de 400, hein? Imagina, 400 e você no meio lá para contradizer. E quando mandou chamar, Acabe mandou chamar, chamou um oficial. O oficial chegou lá e falou assim, ô Micaías, estão te chamando lá no palácio,
E é o seguinte, você vai dar uma palavra lá, mas você vai dar a palavra, mesma palavra que os profetas de Baal, com os profetas de Acabe falou. Você tá, né? Nós lemos aqui, ó, fala, ó, a sua palavra seja boa para o rei. Fala o que é bom. O rei gostava de ouvir o que era bom. E nós gostamos de ouvir o que está na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tá? E a palavra dele para Acabe era boa, tá? Depois nós vamos ver isso. Você sabe o que é isso? Vai lá, você fala aquilo que os outros profetas falaram. Esse é o famoso sermão encomendado. Ó, você vai pregar, ó, prega, ó, cuidado com a palavra que você vai trazer. Traz uma palavra que o povo gosta de ouvir, porque senão a igreja vai esvaziar, vai embora todo mundo, aqui só fica você. É o famoso sermão encomendado. Em Micaías, o que Deus mandar falar, eu vou falar, esse é profeta de Deus, e que essa igreja esteja profeta de Deus, e profetas, né? Homens e mulheres que pregam a palavra, que têm compromisso com a verdade, de anunciar as boas novas de salvação, que nós não viemos aqui para agradar as pessoas, para agradar a plateia, mas nós viemos aqui para agradar o Deus de Israel, e falar aquilo que Ele colocou na nossa boca. É isso. Aqui tinha um lá, e Deus quer contar com um aqui também, e que esse um seja você, seja eu, que não abre mão da verdade. E Micaías, você vai ver no texto, quando o rei chega, ele fala, tudo indica que ele usou aqui de uma ironia. Não, você quer ir, rei? Pode ir, Deus vai dar vitória para você. O rei falou assim, ó, fala a verdade. Falou, rei, vi todo Israel desperto como ovelha sem pastor. E disse o Senhor, este não tem senhor, torne cada um para a sua casa. Essa metáfora aqui de ovelha como nação e o pastor como rei, era comum usado lá no Antigo Testamento. Deus estava mostrando ali que o povo ia ficar disperso e não tinha rei, não ia ter o rei. O rei ia morrer. Acabe falou, chamou, está vendo aí, Josafá? Não falei com você? Só profetiza mal de mim? Falei que ele não profetiza bênção? Meus queridos, Micaías foi diante do rei, munido da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O compromisso dele era com a verdade. O nosso compromisso tem que ser com a verdade. Que essa igreja esteja cheia, isso é o nosso desejo. Mas que nunca nós vamos deixar de pregar a verdade para encher a igreja, não. Que essa igreja seja cheia de crentes, cheia do Espírito, de homens e mulheres transformados, que negam a si mesmo, que tomam a sua cruz a cada dia, e está seguindo, levando o evangelho, as boas novas de salvação, pregando a palavra que o Senhor mandou, não para agradar ninguém, porque a palavra que liberta é a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. E de repente as cortinas do céu se abrem, e o texto vai dizer aqui no versículo 18, ouve pois a palavra do Senhor, viu o Senhor assentado no seu trono, e o seu exército celestial em pé à sua direita, à sua esquerda. Olha aqui, Micaías, sabe o que ele está vendo? Ele está vendo aquilo que Daniel viu, aquilo que Isaías viu, o Senhor assentado num alto e sublime trono, Deus governando todas as coisas, tudo está sob o governo de Deus, nada está fora da vontade dEle, Ele é glorioso, Ele reina poderosamente, nada está fora do seu governo, das suas mãos. Ele estava diante de dois reis, mas ele não temeu, porque ele sabia que acima do rei Josafá, acima do rei Acabe, estava o rei do rei, o Deus Todo-Poderoso, o rei do universo, aquele que está reinando poderosamente. Todos os tronos da terra, meus irmãos, estão debaixo do governo do trono de Deus, nada foge à sua vontade. Ele leva a história
Senão vamos ver aqui como que ele conduz a história perfeitamente, sem nenhum acaso. Não vamos ver aqui acaso, mas nenhum acaso. Acaso na perspectiva humana, mas de Deus não. Esse é o rei que levanta rei e depõe rei. Esse é o rei que faz todas as coisas. Esse é o rei dos reis que nós servimos. Não precisamos ter medo de falar a verdade. E ele começa a narrar tudo aquilo que ele estava vendo. E ele diz assim, ó, aí o espírito de mentira foi colocado na boca dos profetas. Quando ele falou isso, levantou-se um profeta. Esse era um profetão falso, meu, Zedequias. E fala até de quem era filho, tinha até linhagem de família. Ele foi lá e feriu Micaías na boca. E Micaías imediatamente deu a resposta precisa. Sabe qual foi? Entregou outra profecia. Está no versículo 24. Verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara, para você se esconder. Se fosse profeta igual nós aqui, pastor, comigo não. Eu dei na mesma moeda, ele me feriu, me bateu no meu queixo. Homem de Deus não é assim não. Homem cheio do Espírito Santo, ele tem domínio próprio, ele é temperante. Homem cheio do Espírito Santo não responde a mesma moeda. Se você está acostumado a responder a mesma moeda, é porque você não está cheio do Espírito Santo. Eu também. Você é homem de Deus, apanhou, tomou uma pancada no queixo, não sei como foi, deve ter doído. Mas não respondeu da mesma moeda, porque é servo de Deus. Interessante que Zedequias, para melhorar aquela falsa profecia, a palavra diz que ele fez 2 chifres. 2 chifres, Macedo. Ainda, para mostrar, ó, e fez 2 chifres. Assim, com esse chifre, vocês vão ferir o Ciro. E todos os profetas profetizaram do mesmo, de uma só voz, sobe, porque triunfará. Os falsos profetas fazem isso também hoje. Não usa chifre não, mas usa com todo tipo de instrumento. Porque a mentira deles tem que ser, né, colocar um invólucro lá. Aí pega tudo quanto é tipo de instrumento para tentar provar que aquilo é verdadeiro. Aí tem sabonete ungido, pedra do Rio Jordão, e vai embora, toalhinha da benção, e vai óleo ungido, e vai embora aquele monte de coisa. Para tentar mostrar, ó, vou mostrar que vocês têm que confiar em mim. Mas o profeta de Deus, ele é diferenciado. Ele é diferente do charlatão. Ele é diferente dos enganadores. Ele sabe que na boca dele está a palavra de Deus. E nada vai mudar. Porque céus e terra vão passar. Mas a palavra do Senhor não há onde passar. Quantos querem, pegar a mentira e fazer o invólucro da mentira, fazer ela parecer uma verdade? Porque é sempre assim. E às vezes você olha, parece que é verdade mesmo. Meus irmãos, eu pergunto, como é que nós vamos saber se a profecia é de Deus ou não é? Como? Se ela se cumpre, meu irmão. Vamos consultar a Bíblia? Não. Cumpriu? É de Deus. Se não cumpriu, não vai ser de Deus. E quando ele falou tudo isso, o recado falou, bota ele no calabouço. Dá pão e água a ele. E quando eu voltar, até eu voltar. Aí disse, Micaías, se é que você vai voltar, rei. Se o senhor voltar, da minha boca Deus não falou. Ouvi todos os povos, eu ouvi isso, hein? E eles foram para a guerra. Agora, o que me impressiona aqui, meus irmãos, é que é natural a gente entender que Acabe não ia dar crédito à profecia, à palavra de Micaías. A gente sabe disso. Agora, Josafá, ele surpreende a gente aqui. Ele rejeitou a profecia. Para que ele mandou consultar se ele não ia atender? Rejeitou e foi. E se nós, para nossa surpresa aqui, no meu entendimento aqui, Acabe deu mais crédito do que Josafá, porque Acabe falou assim, não, eu vou, sabe o que ele fez? Rei, você vai com as vestes reais, eu vou me disfarçar de soldado, né? Porque ele falou assim, vai que aquela profecia é verdadeira, eu vou como soldado
nem vai ter, não vai matar eu não vou de rei. Ainda botou o Josafá na situação complicada, hein? Que aliança, hein? E eles foram para a guerra. Meus queridos, numa mesma bandeja estava o engano e a verdade. Eles escolheram. Para nós é colocado todos os dias isso. O engano e a verdade. Lembre sempre que o engano, a princípio, é mais saboroso. As vitórias, a gente não ser questionado. Porque o problema de Acabe não era com a profecia. Ele não tinha problema com a profecia. Não era problema da palavra do Senhor, não é. O problema é que ele queria que a palavra fosse para agradar ele. Essa é a questão dele. E às vezes é o que nós vemos. Aí foi para a batalha. Vamos fechar aqui, né? Já tá. Foi para a batalha. O rei de Israel falou assim, o rei da Síria falou assim: não luto nem com pequeno nem grande, só com o rei, quero só o rei. Os capitães do carro, quando olhou, viram o carro de Josafá. Aí o rei Josafá, quando viu que ia morrer, gritou, clamou a Deus. Deus teve misericórdia. A Bíblia diz que Deus desviou eles. E um soldado, no meio lá da batalha, um soldado, pega uma flecha. Aqui hoje seria bala perdida. Atira a ermo. Vai lá entre a juntura e a couraça de Acabe e feriu Acabe. E Acabe morreu. E a Bíblia diz que eles foram lavar o carro lá no tanque de Samaria. E cumpriu a profecia que diz assim, ó, quando ele mandou matar, quando a mulher dele mandou matar Acabe, Nabote, ele falou assim: o seu sangue vai ser derramado no mesmo lugar. No mesmo lugar, os cães vão lamber o seu sangue. Os cães foram lá lamber o sangue dele. Agora eu pergunto aos irmãos: ele preferiu ouvir uma falsa profecia. Agora eu pergunto para vocês: a profecia de Micaías era boa ou ruim? Era o quê? Boa. Era só que, peraí, Acabe, Deus está falando que se você for, você vai morrer. Não vai. Você está vendo como é que é? Aquilo que vem de Deus é o melhor para nós, meus irmãos. A palavra viva é a palavra que traz paz. É ela que traz a verdadeira vitória, é ela que nos mantém vivo. É ouvir a palavra de Deus. Alguns dizem assim: aquilo foi por acaso. Olha, uma flecha perdida foi suficiente para interromper o plano dele de uma rebelião contra Deus. Agora, o que nós podemos levar para casa hoje? Pasmem, nem tudo que é aleatório, que parece ser aleatório, é aleatório. O homem armou o arco na sua simplicidade. Essa, na perspectiva humana, meus irmãos, aquele ferimento ali de Acabe, disfarçado como ele estava, foi algo do acaso, foi um acidente. Não tem como, gente, como é que pode pegar logo no rei? Aquilo foi um acaso, aquilo foi um acidente. Mas na ótica de Deus, meus irmãos, a sorte não teve nenhuma participação. Aquela flecha atingiu o alvo certo. Soberania de Deus. Deus tinha falado com ele para não ir. Aí foi Deus que foi ruim ou foi Acabe? Bom, Deus foi ruim? Não, Deus foi bom. Deus queria livrar ele. Fez de tudo para livrar. Enviou um homem de Deus lá, dele lá para falar com ele, e ele não obedeceu. Meus queridos, 3 homens aqui, 3 testemunhos. O que nós podemos levar para nós hoje? Não sejamos como Acabe. Conhecia Deus, ouvia a voz de Deus, muitas vezes teve experiência com Deus, mas era desobediente. Não estava enganado não, viu? Mas queria fazer o que estava no seu coração. Amontoou profetas, segundo aquilo que era o coração dele. Cuidado, meus irmãos, não vamos ser como Acabe.
falsa profecia não vai valer nada para nós. E a palavra diz, cuidado, que nos últimos tempos vai ter gente assim. Muitos vão ter comichão no ouvido, vão desviar o ouvido das verdades para ouvir as fábulas, e vão montar doutores para si. Não, eu gosto daquele ali, porque ele só fala pregador, aquele profeta que ele fala coisa boa para mim. Não, irmão, começa a avaliar se quem você está ouvindo é um homem de Deus, tem compromisso com a palavra. Seja um bereiano, passe pelo crivo da palavra. João diz isso: filhinhos, amados, não creais em todo espírito, mas provai se o espírito é de Deus, que tem muito falso profeta. E não sejamos também como Josafá, conhece a Deus, começou muito bem, foi um bom rei, mas consultou, chamou o profeta, entendeu que aquilo não é de Deus, mandou buscar um homem de Deus lá, mas quando o profeta traz a palavra para ele, de Deus, ele já tinha feito uma aliança, com quem não devia ter feito. Ele não soube dizer não para um parente, isso é um cuidado. Às vezes nós estamos, com muitas pessoas, a gente não quer, tem vergonha, não quer dizer a verdade. Diga a verdade, meu irmão, diga a verdade, e ouça a verdade e coloque ela em prática. É isso que o Senhor tem para nós. Agora vamos ser como Micaías, o homem de Deus, aquele que Deus colocar nos meus lábios eu vou falar. É isso que Deus fez para nós. Deus nos chamou para essa grande comissão: ir ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a grande comissão nossa. Deus está nos preparando para nós, para que nós possamos levar o evangelho, as boas novas de salvação. A palavra está aqui. Jesus é o grande profeta. Nós temos a palavra encarnada. Essa é a maior profecia, está aqui a palavra. Pregue a palavra. Não temos nada contra os dons. Dons é uma bênção, mas se for de Deus. Mas a maior profecia, a maior revelação é essa aqui, é a palavra de Deus. É a palavra que nos liberta. É a palavra que nos faz ser mais do que vencedor. Essa é a palavra. É as verdades que às vezes dói. Às vezes vamos fazer conosco como fez com Jeremias. Jeremias foi lançado no calabouço, como Micaías, que foi lançado na prisão também, sofreu, mas a verdade prevaleceu, não foi covarde. Hoje não se prende ninguém aqui, pelo menos por aqui ainda, mas cancela, deixa até de vir para não ouvir a sua mensagem. Não importa, meu querido, se você tem compromisso com a verdade, é a verdade que você está falando, irmão, não importa o que as pessoas vão dizer, o importante é que Deus vai falar. E nós estamos aqui para falar como Micaías: vive o Senhor, que a palavra que Ele colocar na minha boca, essa eu vou falar. Essa é a palavra que nós vamos falar, é a palavra da verdade. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que todos nós possamos ser profetas como Micaías, homens de Deus, que tenham compromisso com a verdade, que não está preocupado com a sua vida aqui não, mas está preocupado em servir a Deus. Não está preocupado com a plateia, o que a multidão vai dizer, mas o que Deus vai dizer. O nosso compromisso aqui é com a verdade. Por isso que essa igreja uma igreja bíblica, e que nós possamos ser uma igreja bíblica de verdade, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com compromisso com a verdade. Amém? Vamos cantar um louvor ao Senhor.